Este podcast é um oferecimento de Liz Roupas e Lingeries, no Boulevard Shopping Center Londrina. Pasta Chef, almoço aos sábados e domingos para entrega. 43 9 91 72 89 33, Londrina, Paraná. Olá, bom dia, bem-vindos a esta quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024. É a palavra de Deus chegando aos nossos ouvidos. Deixemos que ela penetre o nosso coração e transforme a nossa vida. No Evangelho de hoje, Jesus relata 2 episódios do passado, a história de Jonas e a da rainha de Sabá, e os transforma em espelho, para que possamos descobrir neles o chamado de Deus à conversão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Considerai, ó Deus, com bondade o fervor do vosso povo. Enquanto mortificamos o corpo, sejamos espiritualmente fortalecidos pelos frutos das boas obras. Amém. Lucas, capítulo 11, versículos de 29 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará, juntamente com os homens desta geração, e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não devemos invejar a geração dos contemporâneos de Jesus. Ele mesmo a define como uma geração má, porque ainda está sob o espírito do maligno e pede sinais em vez de se converter ao anúncio da sua palavra. Ele se recusa, inclusive, a dar qualquer sinal, exceto o sinal de Jonas. Jesus será o sinal da misericórdia de Deus para todos. Ele é o sinal definitivo. Em vez de lhe pedirmos sinais, devemos nos converter ao anúncio da sua morte e ressurreição. Se fé é obedecer a Deus, o oposto da fé é exigir que Deus nos obedeça. E isso acontece quando se estabelece uma relação de chantagem com Deus, pedindo sempre novas e maiores provas sem decidir acreditar no seu amor. Deus nos dá sinais para nos ajudar a chegar à fé. Mas aqueles que ainda buscam mais, depois de terem chegado à fé, estabelecem uma relação de chantagem, em vez de confiança em Deus. Os sinais que Deus nos dá respeitam sempre a nossa liberdade, ou seja, nunca nos obrigam a acreditar. Todos os sinais que Deus concede em Jesus se resumem no sinal de Jonas. Foi sinal de um Deus misericordioso e clemente, de grande amor, que se deixa levar pela piedade. Jesus é um mestre da sabedoria, a quem os fiéis podem recorrer, certos de encontrarem maior conforto do que a rainha de Sabá encontrou ao ouvir as respostas de Salomão. A salvação depende da nossa resposta à mensagem da misericórdia daquele que é mais do que Salomão e Jonas, acima dos sábios e de todos os profetas.
Hoje a igreja celebra São Pedro Damião. Ele nasceu em Ravenna, na Itália, por volta de 1007 e era o último de 7 filhos. Sofreu muito na infância com os maus tratos dos seus irmãos. E finalmente, sob os cuidados do irmão primogênito, Damião, recebeu cuidados e condições de estudar. Como agradecimento, Pedro acrescentou o nome do irmão ao seu, e aos 21 anos entrou para a congregação dos Camaldulenses, fundada por São Romualdo. Buscou a vida de contemplação e solidão no convento de Fonte Avellana, nos confins da Umbria. E em breve tornou-se diretor espiritual daquele grupo de eremitas e sua fama se difundiu rapidamente, sendo convidado como docente de teologia e direito canônico em outros mosteiros. Em 1043 foi nomeado prior da Fonte Avellana, cargo que ocupou até o fim da vida. Além do espírito contemplativo, Pedro também era muito rigoroso na ascese pessoal e modificou para maior severidade a disciplina do clero e também dos mosteiros, muitos fundados por ele e seguindo com certas variações a reforma camaldulense. É um dos grandes reformadores da vida monástica do século XI, junto a São Nilo, São Romualdo e outros santos. Desejava devolver o sentido da consagração total a Deus na vida religiosa pela austeridade na solidão e na penitência. Mas a partir de 1046, a fama da sua santidade, sua cultura e prestígio na Itália e no Império chamaram a atenção das mais altas autoridades eclesiásticas, até que em 1057 foi feito bispo e cardeal de Ostia, próximo a Roma, e administrador da diocese de Gubbio. O Papa Estevão IX queria sua ajuda para reformar o clero, porque na época a igreja sofria com 2 grandes males: a simonia, ou seja, a compra de cargos eclesiásticos com dinheiro ou favores temporais, um abuso imoral, que também colocava a hierarquia da igreja sob o controle e arbítrio de pessoas sem qualquer vocação, espírito, competência, obediência ou escrúpulo religioso, e o nicolismo, quer dizer, a inobservância do celibato. Efetivamente, São Pedro Damião auxiliou 7 papas, de Gregório VI a Gregório VII, atuando através dos vários escritos como legado papal em delicadas missões e como bispo e cardeal. Em todo este período combateu a simonia e o nicolismo, bispos corruptos, 2 antipapas, e também a prepotência do arcebispo local sobre os monges da famosa abadia beneditina de Cluny, na França. Impediu o divórcio do rei Henrique IV do Sacro Império Romano Germânico e da sua virtuosa esposa Berta. Combateu as investiduras, nomeação de bispos e abades ilegais do imperador Henrique IV da Alemanha, e reconciliou a população excomungada de Ravenna por ter apoiado o antipapa Honório II. Além desses trabalhos, escreveu muitas obras, incluindo vários tratados. Foram 67 que sobreviveram ao tempo. Cartas, sermões, preces, hinos e textos litúrgicos, pelo que foi proclamado doutor da Igreja. Voltando da sua missão de reconciliação em Ravenna, Pedro adoeceu perto de Faenza e faleceu no mosteiro beneditino de Santa Maria, no dia 21 de fevereiro de 1072. Deus Pai, que buscais a nossa companhia com infinito amor, concedei-nos por São Pedro Damião o desejo sincero de estar sempre convosco e, a partir desta convivência, não poupar esforços para servir a Igreja, vosso mesmo corpo místico, em tudo o que for necessário, começando pelo empenho da busca da nossa própria santidade. Amém. Por intercessão de São Pedro Damião, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa quarta-feira para você e que toda a graça possa acontecer na sua vida, hoje